Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui de volta, ainda em quarentena. Queria saber como vocês estão, se ainda estão se cuidando, espero que sim. Como vai a família, como vocês estão lidando com essa situação toda, né? Estamos aí com saudade, seguimos com saudade, mas sabendo que isso tudo é necessário. Bom, entramos agora na nossa segunda parte do conteúdo do segundo bimestre. Estamos nas categorias gramaticais invariáveis e eu falei para vocês que são 4. Nós começamos com advérbio, a primeira categoria, né? E vamos agora para a conjunção. Então vamos dar seguimento aí à nossa matéria, ok? Vamos lá? Bom, gente, estamos de volta. Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo, como eu falei para vocês, a segunda categoria gramatical invariável. Vamos ver agora as conjunções. Primeiro, antes de classificá-las, eu vou definir para vocês, dizer para vocês o que seria uma conjunção. Como o nome já diz, conjunção. A conjunção ela tem o papel de unir termos com o mesmo valor sintático. Como assim, professora? Ou ela vai unir dois sujeitos, duas orações, sempre termos com o mesmo valor sintático. Esse é o papel da conjunção. Dentro das conjunções eu tenho classificações. Então nós vamos ver aqui como as conjunções se classificam. Tá? Dentro, na verdade, do que nós chamamos de texto, uma conjunção ela pode ser relacionada, pode ser chamada também de conectivo. Tá? Os conectivos não são formados só por conjunções, mas quando você vira uma conjunção dentro de um texto, você pode chamar aquela conjunção de conectivo, porque ela está ali justamente para estabelecer a conexão entre os termos. E aí, quando você sabe empregar corretamente essas conjunções, esses conectivos dentro de um texto, o seu texto ele fica mais elaborado, ele fica melhor. Então, é sempre importante saber o papel das conjunções, os valores que elas têm, né? O papel que ela exerce, na verdade, a conjunção exerce dentro de um texto, qual é o valor semântico que ela pode exercer dentro de um texto, dentro de um contexto. Vamos lá, então, primeiro para definir? Bom, na verdade, são dois grandes grupos de conjunções. O primeiro, conjunções chamadas de coordenativas. As conjunções coordenativas, na verdade, elas vão unir orações que nós chamamos de coordenadas. Essas orações, para receberem esse nome de coordenadas, é porque, na verdade, elas são, entre aspas, independentes. Elas mantêm apenas um valor semântico e não sintático. Então, é como se elas tivessem, na verdade, uma ligação apenas de significado. Elas não dependem umas das outras. Professor, é tão importante saber disso agora? É importante saber, mas vocês vão ver isso melhor lá na frente, quando nós começarmos a estudar os períodos. Na verdade, período simples e depois o período composto, justamente formado pelas orações. Então aqui nós vamos ficar só com as conjunções, só para vocês entenderem qual é o papel da conjunção nisso tudo aí. Então, como eu já disse para vocês, a conjunção na verdade é um termo, pertence a uma categoria invariável, ou seja, não se flexiona, e na verdade ele tem o papel, a conjunção tem o papel de unir termos com o mesmo valor sintático. Ou vai unir orações, ou vai unir sujeito, enfim, ela vai unir termos com o mesmo valor sintático. Geralmente ela une duas orações, tá? O que não é uma regra. No caso das conjunções coordenativas, falei agora, vai unir orações chamadas de coordenadas, que mantêm apenas um nexo semântico e não um nexo sintático, ou seja, são orações independentes, que se ligam apenas em relação ao significado. Esse grupo, na verdade, é composto por 5 classificações de conjunções. Aí eu vou começar com vocês aqui. Primeiro detalhe, nada de decoreba. A gente não trabalha com decoreba, porque o contexto pode mudar tudo. Então, primeiro grupo aqui, as coordenativas chamadas de aditivas. Primeira coisa, o que é uma oração coordenada, professora? Falei agora, são aquelas que mantêm uma relação apenas semântica e não sintática. Quem vai estabelecer essa ligação entre as orações? A conjunção. Então, quando ela é aditiva, coloquei aqui para vocês, quando elas indicam soma. Toda vez que uma conjunção indicar soma, ela é chamada de aditiva. Professora, eu já ouvi falar, mas eu não lembro. Beleza, eu coloquei aqui as conjunções mais utilizadas. E, nem, mas também, mas ainda, etc. O e é o mais utilizado. Então, botei um exemplo para vocês aqui. Carlos trabalhou e comprou uma casa. Ou seja, Carlos fez duas coisas. Na verdade, eu estou unindo orações ali, uma ampliando o sentido da outra, ou seja, elas são ligadas apenas em relação ao seu significado, à sua semântica. Elas não mantêm um nexo sintático e sim semântico, ou seja, uma completa a outra, mas nesse sentido que eu falei para vocês, de significação. Então, olhando essas duas orações, eu entendo. O Carlos, além de trabalhar,
também comprou uma casa. Então eu tenho uma soma ali, tá? Eu poderia, se eu quisesse, usar outra conjunção ali para estabelecer essa ideia de soma. Nesse caso aqui, o mais também, né? Mais ainda, o e é o mais utilizado, foi o que eu falei para vocês. Professor, eu posso decorar, então, sempre que eu vir o e, eu vou classificar como uma conjunção aditiva? Não, tá? Não, esperem um pouquinho para a gente poder entender isso aí, tá bom? Segundo exemplo, adversativas. Então, a aditiva indica a soma. A adversativa, na verdade, vai indicar oposição, valor contrário. Eu brinco com os alunos que é só lembrar da palavra adversário. O adversário, ele não está ao seu favor, ele está contra você. A adversativa, na verdade, ela vai estar trazendo uma oposição em relação a outra oração. Como assim, professora? Eu coloquei aqui para vocês os principais conectivos, as principais conjunções, mas coloquei aqui no exemplo uma conjunção que é a mais usada, que é o mas, que a gente até brinca que é mas, né, que não tem o i, ele vai trazer a ideia do porém, ou seja, traz para mim uma ideia contrária à que eu apresentei na outra oração. Então eu coloquei aqui para vocês as principais conjunções que fazem parte desse grupo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, professor, eu já gravei isso aí, beleza. Você pode até decorar as conjunções mais utilizadas. O que você não pode é bater o olho numa conjunção dentro de um contexto e classificar sem analisar o contexto. Foi o que eu falei anteriormente. Uma mesma conjunção, na verdade, ela pode estabelecer valores diferentes, então cautela, por isso sem decoreba. Botei o exemplo aqui, meu tio é rico, pô, legal, meu tio é rico, o que você espera da pessoa rica? Aí eu digo o seguinte, ó, mas não gasto dinheiro. Então, na verdade, se ele tem dinheiro, por que ele não gasta? Então eu estou trazendo uma ideia oposta à que eu imaginava. Poxa, se tem dinheiro, qual seria a lógica, né? A gente pensa logo, gastar o dinheiro, comprar coisas. E aí quando eu digo mais não gasto dinheiro, o mais trabalha em oposição em relação à oração apresentada anteriormente. Na verdade, quem trabalha estabelecendo esse valor é esse conectivo aqui, é o mais, é essa conjunção. Então o mas, toda vez que ele puder ser substituído por porém, que é o segundo conectivo, a segunda conjunção adversativa mais usada, se eu puder fazer essa troca, eu já entendo que o valor que eu tenho ali é de oposição, é valor contrário. Então a conjunção vai ser classificada como adversativa. Lembra que eu falei para vocês terem cautela, né? Falei sobre o e vou falar sobre o mais, vou juntar os dois aqui, prestem atenção. Nunca digam que o e vai ser sempre aditivo. Professora, me dá um exemplo quando isso não acontece. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, estudei e não passei. Ué, professor, eu estou somando informações. Não, não estou somando informações. Prestem atenção, quando eu digo estudei, o que você espera da pessoa que estuda? Que passe. Quando eu digo e não passei, esse e, ele não está trazendo um que a mais, ele não está somando, ele está trabalhando em oposição ao que eu disse anteriormente. Então, na verdade, esse e, ele está disfarçado de mas. Então, deu para entender? Às vezes, uma mesma conjunção pode estabelecer valores diferentes. Quanto à classificação, o ele vai ser aditivo. Mas, dentro de uma prova de concurso, de uma questão, dentro de um contexto, se o e estiver trazendo a ideia da oposição, nós vamos dizer que ele tem valor adversativo. Valor. Não que ele seja classificado como, mas ali no contexto ele vai ser apresentado com valor adversativo. Então é isso que derruba muito candidato em concurso. Então eu não vou decorar a conjunção, isso aí seria fácil. Eu tenho que prestar atenção no valor dentro do contexto. A mesma coisa é o mas, tá? Cuidado. O mais é sempre adversativo. Quando ele for igual a porém, quando ele trouxer para mim a ideia da oposição, sim. Mas se ele vier acrescido do também, olha aqui, ó, né? Mas às vezes no concurso o cara só grifou para você o mais, só que ele tá com também ali. Então ele passa a ser aditivo. Então tem que ter cautela, muito cuidado com isso. Então sem decoreba, analisando apenas o contexto. Decorar a listinha é até legal, mas não para você classificar. E sim para você lembrar quais são as conjunções mais utilizadas. Lembrando que quem determina o valor é o contexto. Vamos lá, seguindo aí. Próxima, alternativas. Essas são as mais legais, as mais interessantes aí, porque quando a gente bate o olho, dificilmente a gente não vai saber que elas recebem essa classificação. As mais comuns são ou, ora, quer,
Eu botei reticência aqui porque geralmente essa palavra, essa conjunção, ela vem repetida dentro do contexto para mostrar a ideia que essa conjunção traz, que é da alternância da escolha, tá? Por exemplo, eu chego aqui e falo assim, ó, eu vou fazer o trabalho quer você queira, quer você não queira. Ou seja, independentemente da sua escolha, do que você pensa, eu vou fazer. Então, ou, ora, quer, reparem que esse ora aqui, né, sem o H, óbvio, não tem nenhuma ligação com o tempo, tá? Eu tenho aqui, então, a ideia da opção, da escolha. Fico em casa ou vou ao shopping. Ora ficava em casa, ora saía. Então, a ideia vai ser sempre ou da alternância, das coisas acontecendo em alternância, ou então da escolha, da opção. Botei exemplo aqui para vocês. Ficarei em casa ou irei ao shopping. Nesse momento, já sabem, ficar em casa, né? Ah, mas o shopping está aberto. Deixa para depois. Agora, às vezes, o ou ele pode trabalhar também como exclusão. Nós vamos ver isso melhor, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, às vezes, a conjunção, mesmo que ela tenha uma classificação, foi o que eu falei, é o contexto que determina. Uma vez caiu numa prova de concurso, se eu não me engano, a frase era essa. Ou Carlos ou João casará com Ana. No caso aí, eu teria a ideia da exclusão, porque seria um ou outro, os dois não poderiam casar. Então, dependendo do contexto, eu teria aí a ideia da opção ou da exclusão, da alternância. O que vai determinar é o contexto, ok? Seguindo, conclusivas, como o nome já diz, as conclusivas indicam conclusão lógica. Sabe aquela coisa que você espera que aconteça e ela acontece? É como se fosse um resultado de alguma coisa? É a conclusiva. Na verdade, são as conjunções conclusivas. Geralmente as mais usadas, pois, vindo depois do verbo, a gente vai ver isso em exercício, vou falar depois com calma para vocês. Logo, portanto, então, às vezes aparece também o por isso, tá? Separado, pelo amor de Deus, né? E foi o que eu falei para vocês. Sem decorar, percebendo sempre a ideia que o contexto me traz. Então, observe aqui o exemplo. Está chovendo, portanto, esfriou. Professora, mas nem sempre vai esfriar se chover. Mas é uma questão de lógica ali. Claro que isso pode fugir, mas é geralmente aquilo que a gente esperava. Então eu digo assim, ó, estudou muito, portanto passou. É óbvio, se o cara estudou, pela lógica ele vai passar, e aí acontece aquilo que eu espero, né? Por uma questão de lógica, tá? É como se fosse, na verdade, um resultado, tá? É uma conclusão daquilo que se espera, ok? Bom, por último aqui, explicativas. As explicativas, como o termo já diz, como o nome já diz, indicam explicação. Geralmente eu tenho ali as conjunções porque, pois, esse pois sempre equivalendo a porque, e lembrando que esse porque vai ser sempre juntinho, e o que, tá? Que equivale a porque também. Então, dentro do contexto, tá na dúvida, botei o pois, não sei se ele é conclusivo, se ele é explicativo. O que você faz? Ou se ele é conclusivo? Tenta trocar por porquê. Conseguiu? Beleza, então ele é explicativo. A mesma coisa você vai fazer com o que. Agora eu tenho um macete. Já que o porquê, o pois, nem sempre vão aparecer em orações explicativas, a gente vai entrar agora nas conjunções que nós chamamos de subordinativas daqui a pouquinho, vocês vão ver que o porquê aparece, o pois também aparece nas conjunções que nós classificamos de subordinativas, nas orações subordinadas. E aí como é que eu vou fazer a diferença, professora? Como é que eu vou saber se ele é coordenativo, uma conjunção coordenativa, explicativa, ou se é uma conjunção subordinativa, né, que indica a causa? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então já vou dar um macete aqui para vocês. Toda vez, eu estou dizendo toda vez, é um macete. Isso aí convém até botar de observação na apostila, tá, gente? Eu vou deixar um resuminho para vocês com os OBS lá, passem para a apostila. Toda vez que na oração anterior ao meu conectivo, a minha conjunção porque, ou pois, ou que, toda vez que na oração anterior, como aconteceu aqui, ó, o verbo estiver no imperativo, vocês já estudaram isso comigo, é aquela coisa da ordem, do pedido, né? Fique em casa, reparem que tem uma ordem sendo dada, tá? O porquê, ou o pois, ou o que serão sempre explicativos.
Vou repetir. Se na oração anterior ao conectivo, porque, pois, que, se na oração anterior o verbo estiver no modo imperativo, é a ordem, né? A determinação, é o desejo, é o pedido, o meu porquê, o meu pois, o meu que serão sempre explicativos e nunca indicarão causa. A gente vai ver, porque tem uma classificação de conjunção subordinativa causal com os mesmos conectivos. Mas, nesse caso aqui, olhei para a oração anterior. Isso é uma forma de eliminar, tá, gente? É um macete. Olhei para a oração anterior. Se houver um verbo no imperativo, o meu porquê, o meu que, o meu pois, serão sempre conjunções coordenativas explicativas, sempre. E aí, detalhe, tá? Essa vírgula aqui se faz necessária, ela é obrigatória, tá? Tá claro isso para vocês? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Deixa eu falar uma coisa. Fechamos agora com as coordenativas. Eu queria, antes de fechar, antes de encerrar essa primeira parte, né? Vou entrar agora nas subordinativas. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. É um comercial, né? Eu agora tô nessa vibe aí. De vez em quando eu mostro um comercial, uma situação cotidiana, para vocês perceberem como aquilo ali acontece. E aí tem um comercial muito bacaninha, infelizmente. O ator principal desse comercial é um menino que morreu agora, né? Tem um ano que ele faleceu, infelizmente. É um ator brilhante, ele continuava na carreira e nesse comercial ele ainda tá piquititinho, mas foi um comercial que fez muito sucesso. Vocês provavelmente não devem lembrar, porque ele é de 2004, se eu não me engano. E aí ele veio a falecer agora, foi assassinado, infelizmente, mas o comercial ficou aí deixando pra gente essa lembrança bacana dele. E eu queria que vocês vissem, porque ele usa um conectivo ali muito, muito utilizado no dia a dia. Vamos lá? Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? Mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. Sustagem, mais nutrição no seu dia. Bom, vocês viram lá aquela frase famosa, né? Eu quero brócolis. Ele ficou muito conhecido nesse comercial por ser uma criança exótica ali. Uma boa lembrança que nós temos desse ator aí, né? Infelizmente, um ano da morte dele aí agora, né? É uma morte bem prematura, enfim. O que acontece? Ali ele usa um conectivo no final, a mãe usa também, e ele no final ele fala, né? Quando a mãe fala, é gostoso, né? O que ele fala pra mãe? Mas eu prefiro, né, o que eu gosto mesmo são as vitaminas, alguma coisa desse tipo. E aí, na verdade, esse mais, ele trabalha com a oposição. Era simplesmente para ele dizer, é gostoso, porque é uma coisa doce e tal. É um suplemento, né? Mas ele destaca ali, mas o que eu gosto mesmo são das vitaminas e dos sais minerais. Acho que é isso que ele fala. E aí o mais ali trabalhando com a oposição do que se esperava, de maneira bem interessante, né? Bem engraçadinha, mas enfim, tá? Então o mais, ele vai trazer a oposição quando ele puder ser substituído por porém e trouxer pra gente a ideia contrária, ok? Vamos lá, seguindo então. Queridos, conjunções subordinativas. Não se espantem se de vez em quando eu falar orações, porque na verdade nós estamos falando de orações que são ligadas por meio das conjunções. Então não se espantem não. As orações subordinadas, eu vou estar falando isso com vocês aqui, porque a função desses termos é unir orações nesse contexto aqui que eu estou explicando para vocês. Falei para vocês, as conjunções têm o papel de unir orações, termos sintaticamente, com o mesmo valor sintático, perdão. Então, orações, sujeitos, né? Enfim, orações, conjunções subordinativas. As subordinativas, na verdade, são o oposto das coordenativas. Como assim, professora? Eu falei para vocês que as coordenativas vão unir termos sintaticamente iguais e que, na verdade, mantém uma ligação apenas semântica e não sintática. Como assim, professora? Se, na verdade, a conjunção vai unir termos sintaticamente iguais, mas eles não têm uma ligação sintática. Eu falei para vocês que as orações coordenadas, elas são, entre aspas, independentes. O nexo que elas mantêm é apenas de significado. Uma completa a outra para ampliar o sentido, mas elas são independentes. Já nas orações subordinadas, por isso os conectivos aqui, as conjunções são chamadas de subordinativas, elas vão servir para unir orações que dependem, na verdade, uma da outra.
tá? Então eu tenho uma primeira oração que eu chamo de principal e tem uma outra que está presa a ela. Essa outra vai ser presa por meio de uma conjunção. Como essa conjunção está estabelecendo uma ligação de dependência, ela é chamada de subordinativa. É só lembrar a palavra subordinado. Estar subordinado é estar preso a, depender de. Então, na verdade, as conjunções subordinativas ligam orações que são dependentes de outras, diferente das coordenativas, que ligam orações que mantêm uma relação semântica de significado, mas elas são independentes. Professora, eu não entendi isso muito bem. Isso vai ficar muito mais esclarecido quando vocês começarem a estudar as orações. Vocês já viram no fundamental, vão rever agora no ensino médio de maneira mais enfática. Só que aqui o que eu estou mostrando para vocês é essa ligação, tá? Como essa ligação se dá. Qual é o papel dessas conjunções? É isso que é importante. Bom, eu botei uma definiçãozinha aqui para vocês. Ligam orações sintaticamente dependentes, ou seja, uma precisa da outra, são chamadas de subordinadas. É só lembrar disso. Estar subordinado a é ser dependente de alguém ou de alguma coisa. Bom, de outra oração chamada de principal. Essas orações podem ser substantivas ou adverbiais. Agora, meus queridos, eu vou ficar presa, na verdade, a explicar para vocês as adverbiais. Por quê? As orações que nós chamamos de substantivas, geralmente elas são ligadas umas às outras por apenas duas conjunções, que são o que e o se. Nós vamos retomar isso aí, eu vou falar depois melhor sobre isso, mas hoje eu vou me ater, eu vou ficar assim, vou dar uma ênfase maior nas chamadas de adverbiais. Então são dois grupos aqui de orações subordinadas, as chamadas substantivas e as chamadas adverbiais. Ainda tem um terceiro grupo aí, mas que aqui não vem ao caso, que são as adjetivas. Como o assunto é conjunção, eu vou ficar presa a isso aqui para poder explicar melhor para vocês. Bom, como eu falei agora, quando a oração ela é substantiva, as conjunções que são as mais usadas são o que e o se, são só duas. E aí a gente só tem que ter a cautela em olhar o termo que está na oração anterior, que é a chamada principal. Isso a gente vai ver depois. O que eu quero de vocês agora é que vocês prestem atenção nas conjunções subordinativas que são chamadas de adverbiais. Por que elas são chamadas assim? Vocês já viram advérbio comigo. Qual é, na verdade, a função do advérbio? Estabelecer uma circunstância, seja de lugar, seja de causa, né? De modo. De causa a gente viu ali até que nem tem essa classificação lá no advérbio, mas enfim, aqui a gente vai trabalhar desse jeito, já que são circunstâncias. Então, essas conjunções vão ligar orações que são dependentes, estabelecendo entre elas uma circunstância. Por isso elas são chamadas de adverbiais. Então, essas conjunções, ou elas vão trazer a ideia da causa, da consequência, tá? E por aí vai, de tempo. Então, mesmo esquema, sem decoreba, prestando atenção no contexto. Agora, não é importante pra gente, não é necessário que se atenha, né? Que se tenha uma atenção muito grande em relação às orações em si. Eu não vou classificar a oração agora, isso aí é lá na frente. Eu quero que vocês percebam a conjunção. Qual é o papel dela ali? Não é unir? Então, qual é a função que ela está estabelecendo ali? Qual é o papel dela ali? Qual é o contexto? Qual é o valor que ela tem ali? Então, é sem decorar, prestando atenção sempre no contexto. Olhar a lista, legal, mas sem decorar. Só para lembrar quem é quem ali, para ver se a classificação pode ser feita daquela maneira, ok? Primeiro exemplo aqui. Causais. Bom, as conjunções chamadas de causais, como o nome já diz, estabelecem a ideia da causa, tá? Motivo. E aí são elas as principais. Porquê? Olha aqui o bonito do porquê, que nós vimos lá nas orações, nas conjunções coordenativas e explicativas. Lembra que eu falei para vocês? Só que aí eu posso fazer aquele macetinho. Toda vez que o porquê estiver ligado a uma oração anterior que tenha um verbo no imperativo, ele vai indicar explicação e vai ser coordenativo. Se o meu porquê estiver trazendo para mim a ideia da causa, presta atenção, aí ele já passa a ser causal. Professora, mas como é que eu vou entender isso? Eu dei um macete, mas que nem sempre vai poder ser usado. Então vem para cá, eu dei o exemplo, tá? As ruas ficaram alagadas porque choveu muito. É só prestar atenção. Eu tenho aqui o porquê. Reparem que eu não usei a vírgula. Professor, então eu posso usar isso como macete? Quando não tem vírgula, ele é causal, e quando tem vírgula, ele é explicativo? Queridos, não façam isso, porque aqui,
quando as orações são causais, essa vírgula antes do porquê, ela é facultativa. O que é isso? Eu uso se eu quiser. E aí o que a pessoa lá no concurso vai fazer? Né? Quem fez a questão vai pensar logo nisso. Quem sabe que é facultativo não cai na pegadinha. Mas quem decorou que quando é explicativo a vírgula é obrigatória, cai numa pegadinha. Se aqui é facultativo, o que eu entendo? Eu uso se eu quiser. Eu poderia colocar a vírgula aqui sem problema e não estaria errado. E aí é confundir. Eu continuaria com a dúvida, é causal ou é explicativo? Ah, professor, é causal porque não tem verbo no imperativo. O verbo no imperativo é um macete. Não é uma regra, é um macete. Nem sempre vai acontecer. Eu não vou conseguir eliminar sempre por isso. Mas aí eu presto atenção no seguinte, toda vez que o meu porquê, que o meu pois, né, esqueci de colocar o pois aqui, mas ele também funciona. Toda vez que eles forem causais, prestem atenção, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perceber se na oração anterior, para eu poder tirar essa dúvida, né, perdão, eu vou olhar se na oração anterior, a esse conectivo, a essa conjunção, se eu tenho a ideia da consequência. Porque, presta atenção, se ele traz para mim a ideia da causa, eu tenho que ter na outra oração, já que eu tenho duas orações ali, a ideia de quê? Da consequência. Então, olha para cá. As ruas ficaram alagadas porque choveu muito. Eu tenho causa e consequência. Como é que eu vejo isso, professora? Olha só. Primeiro, choveu muito. Essa é a minha causa, é o meu motivo. Qual foi a consequência da chuva? As ruas ficaram alagadas. Ué, professora, e aí? Mas não seria então consecutivo? Não teria uma consequência? E o porquê não é consecutivo? Não, porque na verdade ele está aqui, ó, na minha oração que traz a causa. A oração que está na frente, que é a consequência. Então ele está do lado da causa. Então ele é chamado de causal. Ele vai trazer o motivo. E aí ele vai estar atrelado a uma outra oração que traz a consequência. Deu para entender, queridos? Então muita cautela com isso aí. Cuidado, é treinamento, tá? Sem decoreba. Vamos lá? Próxima, condicional. As conjunções condicionais, desculpa, eu não falei para vocês que eu ia falar oração o tempo todo, né? As conjunções chamadas de condicionais, como o nome já diz, elas exprimem a ideia da condição. Como assim? A ideia é, algo só vai poder se realizar mediante a uma outra situação. As principais conjunções são se, caso, contanto que, entre outras, tá? Como é que eu vou saber disso então, professora? Sempre verificando o contexto. Eu botei o exemplo aqui. Você não passará no concurso se não estudar. Preste atenção. O que, na verdade, é necessário para eu passar no concurso? Estudar. Então, eu tenho ali uma situação que tende a acontecer para a outra se realizar. Então, eu dependo daquela situação ali para que a outra se realize. Então, a ideia é de condição, ó. Se não estudar, você não passa. Ou seja, eu só passo se estudar, tá? A gente tem essa conjunção, na verdade, como aquela que a mãe sempre usa pra gente, né? Só vai sair se arrumar o quarto, né? Só vou dar o presente se tirar boas notas. É a ideia do se, é a condição que a sua mãe está te dando para dar para você um presente ou para deixar você sair, tá? Então lembra sempre disso. E aí eu poderia até substituir caso, né? Ou então por qualquer uma outra ali que traga para mim essa ideia da condição. Ou seja, um fato só acontece mediante a outro ali, ok? Deu para entender, gente? Não fiquem espantados, não. A gente vai exercitar isso aí. Depois eu vou deixar lá na plataforma uma bateria de exercícios, um resuminho com tudo, os macetinhos, para vocês anotarem na apostila. E uma bateria de exercícios que eu vou corrigir com vocês na videoconferência, tá, gente? Exercícios estão sendo corrigidos na videoconferência. Não esqueçam disso. Propaguem essa notícia aí, por favor, para aqueles sumidos, tá? Vamos lá, continuando. Consecutivas. Sempre prestando atenção no nome, tá? Consecutiva, como o nome já diz, elas exprimem a ideia da consequência. Então, se eu tenho consequência, eu também tenho que ter ali do outro lado uma causa. Ah, então é igual a outra, professora? Sim, só que no outro caso das causais, a conjunção fica no lado da causa. Aqui, a conjunção vai ficar do lado da consequência. É o contrário. Mas eu percebo que tem uma causa ali, tem um motivo ali na oração, na outra oração. Então, preste atenção aqui. As principais, que é o meu conectivo principal, a minha conjunção principal ali, só que ele não vem sozinho.
Geralmente, na outra oração, eu tenho uma palavra de intensidade, a gente chama de palavra intensificadora. Geralmente é o tão, tanto, né, tal, tamanho, e aí você tem o que na sequência na outra oração. Então, olha aqui o exemplo que eu dei. Gritou tanto, olha o tanto aí, né, que ficou sem voz. Professor, eu tenho causa e consequência? Tenho, tá? Qual é a causa aqui? Gritar tanto. Qual é a consequência desse grito? Ficar sem voz. Então, na verdade, ó, reparem que o conectivo está com a consequência, mas eu tenho uma causa lá na frente. E a minha palavra intensificadora fica justamente na oração, na maioria das vezes, né, é óbvio, na maioria das vezes não, sempre, vai ficar justamente na oração que estabelece a ideia da causa, tá? Então, são essas palavras de intensidade aí, são chamadas de palavras intensificadoras. Tal, tanto, tão, tamanho, né? São essas aí que vão dar esse reforço. Tudo bem? Próxima aqui, comparativas. Essa tem uma coisa interessante, mas primeiro deixa eu dar uma explicadinha aqui para vocês. Eu queria só que vocês prestassem atenção, porque tem uma situaçãozinha ali que pode dar uma rasteira se o candidato, o aluno, não estiver bem, com uma atenção ali bem voltada para a questão, tá? Exprime a ideia da comparação. Essa é fácil. A gente olha para uma oração, a gente percebe logo se há uma comparação ali explícita ou implícita, né? Isso é fácil, a gente não tem tanta dificuldade. Geralmente as conjunções principais, como que geralmente vem precedido de mais ou menos, ela é mais inteligente que a irmã, é menos inteligente que a irmã. Mas o interessante é que você vai verificar na oração essa ideia da comparação. Então não é sem decorar, é verificar a oração realmente, as orações ali no contexto. Aí eu botei como exemplo aqui para vocês, eu usei o como, tá? Ana é esforçada como a irmã. Eu poderia usar tal qual a irmã, assim como a irmã, tá? Qualquer conjunção que estabeleça essa ideia da comparação entre seres. Só um detalhe, por que eu pedi atenção para esse tipo de conjunção? Porque quando eu tenho uma conjunção chamada de comparativa, que podem ser várias aí, é claro, a ideia é de estabelecer comparação entre seres. Mas reparem uma coisa, aqui na segunda oração, que é onde ela aparece, ó, Ana é esforçada. Eu vou fazer a comparação agora de Ana com mais alguém, né? No caso aqui com a irmã. Reparem que eu não botei verbo aqui na segunda oração, tá? Claro que a gente está falando primeiro da conjunção, mas é interessante que vocês saibam disso. Quando eu estou unindo orações que são comparativas, que estabelecem a ideia da comparação, uma principal e a outra que traz a comparação em si, geralmente, na segunda oração, onde vem a comparação, a conjunção que estabelece a ideia da comparação, geralmente o verbo ele fica implícito, ele não precisa aparecer. Por quê, professora? O nome disso, na verdade, é elipse. Nesse caso aqui, como é o mesmo verbo, a gente chama de zeugma, é a omissão de um termo que já foi mencionado, nesse caso de verbo. Quando eu digo Ana é esforçada como a irmã, é como se tivesse subentendido ali o verbo ser novamente. Então, Ana é esforçado como a irmã? É. Para não repetir, porque é o mesmo verbo, eu faço a omissão desse termo. Eu continuo tendo uma oração, lembrando que para ter oração eu tenho que ter verbo. Ué, professora, mas ali é uma oração? É, porque o verbo está, na verdade, subentendido. Ele foi omitido propositadamente. Foi o que eu falei, o nome disso é elipse. No caso dessa elipse, que é a omissão, a gente chama de zeugma, porque é o mesmo termo, tá? Então, cuidado, que a pessoa pode jogar essa pegadinha para vocês. Ah, não tem verbo, então não tem oração. Na verdade, a oração existe ali porque o verbo está subentendido. Não esqueçam disso. Fica clara a ideia da comparação aqui sem decoreba, tá? Cuidado. Foi o que eu falei no início. Uma mesma conjunção ela pode estabelecer valores diferentes dependendo do contexto. Foquem nesse como aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar dele de novo. Ó, aqui ele é comparação, ó, indica comparação, é comparativo. A gente vai ver depois que ele funciona de outras maneiras, tá? Vamos lá, seguindo. Conformativa. Na verdade, as conformativas exprimem a ideia da conformidade. Bom, aqui eu coloquei para vocês os principais, como, conforme, segundo, consoante, os mais usados, como e conforme. Olha o como aqui de novo, falei para vocês. Tá? Olha aqui porque não é legal decorar, ele aparece aqui de novo, olha só. Bom, botei o exemplo, tudo saiu conforme combinamos, ou seja, a conformativa, ela traz para mim a ideia daquilo que foi acordado,
tá? Que está dentro daquilo que se espera, daquilo que é combinado. Então eu até brinco, tem uma expressão que a gente usa, dentro dos conformes, né? Uma expressão antiga, e aí vocês não devem conhecer muito, mas lembrem dela para não errar. Dentro dos conformes, ou seja, daquilo que foi combinado, que foi acordado. Então aqui, ó, eu poderia, se eu quisesse, usar o como, ou qualquer uma outra conjunção ali para substituir. Então as conformativas, elas estabelecem a ideia da conformidade, do acordo, né? Daquilo que foi acordado, combinado. Então, como combinamos, conforme combinamos, tá? A ideia é essa. Bom, concessivas. Queridos, olha só, eu botei aqui, exprimem concessão. Professor, o que é isso? Na verdade, a concessão, as concessivas, quando eu vou explicar para os alunos, eu costumo falar que eu tenho uma ideia meio estranha. Porque as concessivas, elas trazem a ideia da contrariedade. Ué, professora, como assim? Eu não entendi, porque as adversativas não trabalham com a oposição, sim, com a contrariedade. As coordenativas adversativas, elas trazem essa ideia da oposição muito nítida. Nas concessivas, porque aqui concessivo, o nome não quer dizer isso, né? Não traz essa ideia de contrário, que é contrário, mas me traz a ideia daquilo que é permitido. Ué, não entendi. As concessivas, na verdade, elas trabalham como oposição, mas é como se eu tivesse alguma coisa para impedir que algo acontecesse, mas aquilo ali que eu tenho não é necessário para impedir o que eu não quero. Então é assim, eu quero que alguma coisa não aconteça, só que na verdade eu não tenho nada suficiente para impedir. É mais ou menos isso. Tá? É meio estranho, mas vocês vão entender. É como se algo não pudesse ser freado. Tá? A ideia oposta, ela vai acontecer de qualquer jeito. Então, eu botei um exemplo aqui, vamos ver se melhora para vocês. Não conseguiu a vaga na empresa, embora tenha tentado. Olha só, eu fico aqui com a expectativa de que algo acontecesse, só que o não já me dá essa quebrada, ó, não conseguiu a vaga na empresa, então eu já sei que não deu certo, tá? Só que aí eu entro com uma ideia de que alguma coisa estava sendo feita para que aquilo ali não acontecesse, né? Não fosse uma coisa errada. Mas olha aqui, ó, embora tenha tentado. Então a pessoa tentou, mas mesmo assim não conseguiu. Ou seja, o fato que eu tenho aqui não foi suficiente para impedir, ou seja, eu tenho aqui uma coisa positiva, mas não foi suficiente para impedir que a oração, né, a primeira oração ali se realizasse. Então, embora a ideia seja contrária, eu tenho alguma coisa que eu queria para trabalhar com aquilo ali, para que aquilo não acontecesse, só que não é suficiente. Então, é um fato contrário que não pode ser freado, que na verdade ele está ali para determinar o que acontece na primeira oração, que a gente chama de principal. Então, essa conjunção, geralmente, ela vai trazer essa oposição, mas de alguma coisa que eu não queria que acontecesse, mas não teve nada suficiente para quebrar essa ideia, tá? Então, geralmente eu tenho embora, ainda que estudasse, não conseguiria a vaga, tá? Coisas desse tipo, ou seja, mesmo com esforço, né? Ainda que, embora tenha se esforçado, ou seja, eu tenho ali a ideia de algo positivo, mas não foi suficiente para impedir que o restante acontecesse, tá? É como se fosse um esforço que não pôde ser compensado. É mais ou menos isso. Tá? Temporais, essa é mais fácil, me dá ideia, elas trazem para mim a ideia de tempo. Geralmente, quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Então aqui, ó, quando eu cheguei, todos saíram. Tem algumas conjunções que vocês vão verificar que aparecem na função de advérbio também, tá? O quando, dependendo do contexto, ele pode funcionar como advérbio, indicando essa ideia de tempo, sem problema. O enquanto, a mesma coisa. Então, às vezes cai até no concurso sem falar se é conjunção ou advérbio. O cara só pergunta para você qual é a circunstância, qual é o valor daquela palavra, daquele conectivo, daquele advérbio. Então, ele vai trabalhar com valores. Então, é muito de observação. Ninguém hoje em dia mais trabalha com decoreba. Os concursos não fazem mais isso. Eles percebem que o aluno, na verdade, ele tem que ter um senso, né, de análise muito aguçado. Então, isso que é mais complicado. Então, tenham sempre cautela. Vamos lá? Próxima. Bom, estamos chegando ao fim, as finais aqui, exprimem a ideia da finalidade. Como assim? Geralmente você faz alguma coisa desejando outra lá na frente. Então eu faço alguma coisa aqui, já pensando em algo para se realizar lá na frente. E aí as conjunções mais utilizadas geralmente são expressões aqui, são locuções, tá? A fim de que, para que, olha o que aqui aparecendo de novo.
Então eu digo assim, ó, estudamos para que obtivéssemos conhecimento. Então o estudo aqui não é em vão, não é por acaso. Eu estou estudando para realizar uma ação lá na frente, tem um motivo, tem um propósito, tá? Então estudamos, qual é o propósito desse estudo? Para obter conhecimento lá na frente. Então é sempre com a ideia de que há uma finalidade, há um porquê. Eu não estou fazendo aquilo ali à toa, eu quero algo lá na frente, tá? Então as finais indicam finalidade, ok? Proporcionais, fechando aqui, exprime a ideia da proporção. Olha só, essas conjunções chamadas de proporcionais são as únicas que vão acontecer, em que as orações, na verdade, vão acontecer ao mesmo tempo. Já que a gente fala que aqui a conjunção ela tem o papel de unir orações, né? Reparem que em todas as outras que eu expliquei até agora, a ação ela é realizada uma após a outra, cada uma no seu lugar, uma depois a outra. Aqui não. A conjunção, quando ela é proporcional, ela vai trazer para mim a ideia da ação concomitante, que é isso, ao mesmo tempo. Por isso o nome dela é proporcional. Geralmente eu tenho essas conjunções aqui, ó, a proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. O exemplo que eu dei, à medida que corria, aproximava-se do seu destino. Por que as ações ali nós falamos que elas são concomitantes, acontecem ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que eu estou correndo, o que vai acontecendo? Eu estou mais próximo do meu destino. Eu chego aqui e falo assim, ó, à medida que comia, perdia a fome. É óbvio, se eu estou comendo, o que está acontecendo ao mesmo tempo? Eu já estou o quê? Perdendo a fome. Então a gente fala que as proporcionais, elas trazem essa ideia das ações acontecendo ao mesmo tempo. Então a conjunção que está ali para estabelecer essa ideia, na verdade, ela une as orações que trabalham ao mesmo tempo. É diferente das outras conjunções. Nas outras conjunções, eu tenho ali uma ação acontecendo depois da outra. Aqui não. As duas acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, à medida que eu corro, eu já estou mais próximo. À medida que eu como, eu vou perdendo a fome. Então, na verdade, são duas coisas acontecendo. A gente fala que as ações são concomitantes, ok? Queridos, nós fechamos aqui, só que eu falei para vocês que eu queria atençãozinha para vocês. Primeiro, em uma situação. Reparem que se vocês prestarem bem atenção, vários conectivos aparecem em várias situações, com várias classificações. Por isso, não decorar. O que acontece? Às vezes um mesmo conectivo ele vai aparecer numa situação ou em outra, ou até em mais de duas. E aí eu pedi que vocês focassem no como. Professora, vai acontecer só com como? Não, com muitos outros. A gente viu o porquê, o pois, tem outros. O desde que, eu vou falar depois, a gente vai ver isso em exercício, mas eu vou focar aqui no como para dar o exemplo para vocês. Eu não coloquei aqui, mas é só prestar atenção. O como ele pode indicar comparação, ele pode ser uma conjunção subordinativa comparativa. Ele pode indicar conformidade, ele pode ser uma conjunção subordinativa conformativa. E ele pode ser uma conjunção subordinativa causal, indicando causa. Professora, me dá os exemplos então. Olha só. Como indicando comparação, nós vimos lá no exemplo, né? Ela é tão bonita como a irmã. Ela é tão inteligente como a irmã. Eu estou estabelecendo comparação. Show. O segundo verbo nem é necessário que apareça, a gente falou disso. Beleza. Vou usar o como agora, dando para vocês a ideia da conformidade, né? Tudo aconteceu como queríamos, ou seja, conforme queríamos, conforme esperávamos, conforme combinamos. Olha aí, usei o como. O como indicando causa. Como choveu, tudo parou em Campo Grande. Ou seja, a rua ficou parada, tudo parou porque choveu. Então, porque choveu, tudo parou. Então, olha só, o mesmo conectivo ele pode funcionar com 3 valores diferentes. Então, vale decorar? O como ele é comparativo, o porquê. Não posso decorar. Quem vai determinar para mim é o contexto. Por isso que às vezes eu passo tão rápido por essa explicação. E às vezes dou uma ênfase maior nessas observações, nesses detalhezinhos. Porque é aí que vão derrubar vocês. Quer dizer, vocês não, né? Mas é aí que as pessoas geralmente levam rasteira. Porque se eu decoro, dentro do contexto eu me perco. Tá, meus amores? Eu vou colocar para vocês aí no finalzinho, tá, um trechinho de Malhação, que na verdade tem um diálogo ali entre algumas personagens, e aí nós temos ali
os conectivos sendo utilizados. Eu queria só que vocês dessem uma olhadinha agora. Vamos lá? Ele não foi o primeiro e nem vai ser o último. O meu filho morreu, mas eu quero justiça. Justiça! 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 Se você sabe o nome do casal que tá com a minha filha, me diz. Por favor, me diz. Me diz. Lígia e Joaquim Henriques. Bom, gente, voltamos. Deram uma olhada lá? Em uma fala de uma das personagens, utilizou-se o nem. E, se eu não me engano, a personagem fala o e na frente, sem querer, porque é um vício de fala, né? E nem. Só lembrando, o nem, quando ele é utilizado, ele traz a ideia da adição. Então, eu chego aqui e falo assim, ó, não estuda nem trabalha, ou seja, não faz uma coisa nem outra. O nem, ele equivale a e não. Então, quando eu digo não estuda nem trabalha, é o mesmo se eu disser não estuda e não trabalha. Mas para não repetir, a gente usa ali o nem. Não veio à reunião, nem avisou. Ou seja, não veio e não avisou. Então, por isso que a gente fala que o e não pode ser utilizado na frente do nem, porque ele já é aditivo, tá? Então ali tem na fala da personagem, eu não, às vezes não dá para perceber muito bem ali na fala dela se ela usou o e na frente, mas eu acho que sim. Mas só para vocês verem como é que funciona, tá? Lembrando que o e não pode ser utilizado ali na frente. Teve uma outra situação, ela usou o mas ali também, né, com a função adversativa, trazendo a ideia da oposição, a gente já viu isso aqui, é muito nítido. Tá na dúvida, substitui por porém. Toda vez que essa substituição puder ser feita, ele é adversativo. E por fim, numa segunda fala aqui, né, no diálogo de outras duas personagens ali, você tem o se. Se você sabe, esse se me dá a ideia da condição, ou seja, caso você saiba, toda vez que eu puder trocar o se por caso, né, desde que, enfim, você tem ali a ideia da condição, tá, gente? Só trazendo aí o dia a dia para vocês, situações cotidianas, trechos de filmes, novelas, letras de música, comerciais, para vocês verem como as coisas funcionam, né, no dia a dia. Tá? Amores, novamente é um prazer estar aqui com vocês, pena que nessa distância, né, a gente vai se encontrar, não vai demorar muito, se Deus quiser. Lembrando que eu tô sempre pensando em vocês, as nossas reuniões ficam mais interessantes quando a gente se encontra na videoconferência e a gente pode falar, a gente pode debater ali. Eu tô matando a saudade de muita gente ali, só que tem uma galera que não tá assistindo. Eu gostaria muito de convidar essa galera, até porque eu tô corrigindo exercícios lá. Vai ficar para vocês um resumo do conteúdo com uma bateria de exercícios. E aí, a semana agora que vai entrar, né, do dia 29, vocês têm simulado, não tem nossa aula, tá? Mas nós retornamos na semana seguinte. E aí lá eu já vou estar corrigindo com vocês esses exercícios que vão ficar na plataforma com esse resumo. Tá bom, meus amores? Novamente, é um prazer estar com vocês, mesmo que à distância. Beijo para vocês, beijo para a família de vocês. Continuem se cuidando, tá bom, meus amores? Fiquem com